Família, reconecte-se! Sejam muitos bem-vindos a mais um programa do nosso querido podcast. Onde vocês estiverem, recebam o nosso abraço, né? Estamos aqui eu, Yuri Carraro, e meu irmão, Leandro Carraro. Os irmãos Carraro aqui, mais uma vez, adentrando onde você estiver, no carro, na casa, onde você estiver, que a gente possa tocar o coração de vocês. E mais um bate-papo, com muita leveza, com muita descontração e que toque cada um de nós aqui, né? Que seja aquele estímulo positivo na vida. Irmão, dê boas-vindas também para os nossos queridos ouvintes, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, família. É uma alegria, né? Poder estar junto mais uma vez. É uma alegria, né? Poder conversar, poder permitir que coisas boas adentrem o nosso coração, que palavras boas possam ser ouvidas e possam ser também sentidas por nós. É uma alegria estar juntos e podemos fazer parte dessa mesma família, né? Muito bom. Sempre bom, né, irmão? Sempre. Aumentar essa família, né? Sempre. Coisa boa. Já é uma bênção, né? Queridos, hoje nosso programa, a gente vai tentar começar com calma, porque é um assunto que às vezes nos acelera no dia a dia, né? Tempos de ansiedade. Quem é que hoje não sente um certo nível de ansiedade e muitas vezes até de forma muito intensa, desequilibrada? Pelos tempos que vivemos hoje, né, irmão? Não é fácil, a gente vive um dia a dia assim, que é sempre muitas responsabilidades, muitas tarefas, ou até às vezes a gente não está com muitas tarefas, a gente sempre está conectado, né? Nós estamos em tempos de muita informação, de tecnologia, a gente está sempre conectado, antenado com várias notícias, assuntos, e a gente está sempre ali no 220, né? Ligado no 220, e causa muitas vezes essa correria, né? Esse sentimento de ansiedade, mas que não é só sobre essas questões superficiais, né? Do dia a dia que a ansiedade ela vem a sua origem, né? Então a gente vai entrar um pouco nesse assunto hoje da ansiedade. E você, irmão, você também sente ansiedade assim no seu dia a dia? Como é que é esse sentimento na sua vida? Bom, a ansiedade é algo que acredito que, se não todos, porque todos é generalização, mas a maioria de nós realmente passa. Se não passou, passa ou vai passar em algum momento da vida. Comigo, em alguns momentos sinto ansiedade, sim, não é tão fácil lidar com ela. Inclusive, eu já tive em períodos da minha vida crise de pânico e tudo mais. É cada vez mais comum, né? Não é fácil, só quem passa por crises, assim, sabe o que é. E normalmente essas crises sempre estão vinculadas com algo mais profundo em nós, né? A gente pode estar até acelerado pelo dia a dia, porque o dia a dia exige coisas aceleradas de nós, às vezes, né? Exige atitudes mais rápidas e tudo mais, mas o que no fundo mesmo importa é o que está se passando lá dentro da gente. Quando a gente vai falar de ansiedade, a gente tem que tentar olhar por que a gente está se permitindo adentrar desse jeito, sabe? Então, na vida, às vezes, quando eu percebo que eu estou muito acelerado, eu tento parar. Peraí, Leandro, peraí. O que está acontecendo, cara? Por que você precisa disso tão rápido? Por que precisa ser tanto assim? O que você quer tanto com isso? Por que está te agoniando tanto isso? Por que está tirando tanto teu equilíbrio? Porque no final de contas, quando você está ansioso, você perde o equilíbrio, né? Você vai perdendo a capacidade de cuidar de você, de concentrar em você, de manter aquilo que a gente já conversou em outros momentos nossos, que é a nossa maior felicidade, que é paz no coração, né? Manter a calma dentro da gente, a tranquilidade. E a ansiedade, ela quebra isso totalmente. E aí a grande pergunta é por quê? O que está acontecendo aqui dentro que me faz isso? Então, às vezes na minha vida, sim, tem momentos que eu pego que eu estou acelerado, ou por uma questão de trabalho, ou por uma questão familiar, ou uma questão de saúde, ou por alguma imagem que eu crio de alguma coisa, que eu coloco como prioridade, ou eu exijo que seja feito de determinada forma, que eu acabo me acelerando, ou me cobrando, ou me colocando energeticamente de maneira errada, me posicionando errado perante o fato. E esse posicionamento errado meu provoca minha ansiedade. E é interessante, irmão, que a ansiedade, como você bem falou, deixa a gente meio agitado, assim, meio desequilibrado no nosso dia. Só que também é importante entender que a ansiedade, ela é um sentimento, uma emoção humana, que ela tem o seu propósito na nossa vida. Né? Ela não é só uma coisa ruim, maléfica. Né? A ansiedade, ela é um sentimento que ela nos prepara para desafios do dia
e também para uma certa gestão de riscos. É um sentimento que a gente antecipa certas coisas que vão acontecer e a gente já se prepara. Então, tem aquele sentimento de prevenção, de cuidado, né? Para conseguir executar nossas tarefas, os nossos desafios com mais prudência, né? Só que o problema, assim, não é a ansiedade em si, né? Só o sentimento da ansiedade. É a questão da intensidade, da constância, da persistência desse sentimento ativado na gente de forma constante no dia a dia, né? A gente acaba estando nesse estado de ansiedade a todo momento. Sim. E aí o nosso corpo, né? Quando a gente está assim, nesse estado de alerta, de sempre estar querendo, com medo das coisas, de forma muito exagerada, nós, através dessa sensação, desse sentimento, a gente começa a ativar nosso corpo, que libera hormônios, né? Libera questões que traz um desequilíbrio da nossa saúde interior. Então, é porque isso tem a sua função para nossa sobrevivência, nosso cuidado, mas o problema está nessa intensidade, né, e na quantidade de vezes que a gente fica com esse sentimento, né? Então, até eu lembrei, quem não viu ainda, a gente já falou outras vezes desse filme, do Divertidamente, o 2, o segundo filme, que também o foco é na personagem, no sentimento, a ansiedade que aparece, e de forma bem resumida, né, o final traz o grande significado que a ansiedade tem para as pessoas. Ela não é só um mal, apesar de que ela é desequilibrada, controlando todas as outras emoções, né? Da tristeza, da alegria, da inveja, enfim, todos os outros sentimentos que tem ali, se ele entra em destaque e fica dominante na gente, causa muitos problemas na nossa vida em vários aspectos. E aí no final você consegue ver que tudo em equilíbrio, né? Todos esses sentimentos em equilíbrio têm a sua função. Então, irmão, olhar para a ansiedade com esse olhar, não só de querer reprimir ela ou, né, banir ela dos nossos sentimentos, não é saudável. A gente tem que entender qual é o propósito dela, né? Sim, a gente tem que entender. Como você falou no começo, não é que as coisas sejam ruins, elas não estão sendo utilizadas da maneira correta. Né? Nosso Pai criou tudo e isso também é permissivo por Ele, também é um sentimento que existe em nós. Esse sentimento que existe em nós, ele tem um porquê e um motivo, que é esse que você estava colocando. E aí, qual é a grande questão da ansiedade? Você está ansioso por algo de maneira positiva, tentando trazer um entendimento positivo de algo, é aquilo que você falou, te prepara, te organiza, te permite até antever a sensação e já sentir um pouquinho da alegria ou do momento e tudo mais. Quem nunca teve ansioso porque ia entrar numa escola nova, numa turma nova, quem nunca teve ansioso porque ia entrar num trabalho novo e não sabia como é que ia ser. Isso é uma energia que, ao invés de te repelir ou te desequilibrar, ela te mantém ali alerta, ela te mantém buscando, ela te mantém querendo. É uma mistura que tem essa ativação, mas é uma ativação boa, não é uma ativação ruim. Não é algo que está destruindo com a tua energia porque está gastando ela demais ou está te botando muito preso numa situação. Então é isso. Agora, o grande problema é que a maioria de nós não sabe lidar com a ansiedade, não entende o porquê dela e, como no filme, usa ela, coloca ela em primeiro lugar e como se ela fosse o alerta máximo, como se fosse a prioridade máxima das coisas da vida. E colocar isso como prioridade máxima faz a gente se desequilibrar, né? Faz a gente perder momentos. Porque no final das contas, quando a gente tem ansiedade, lógico que a gente sofre. É lógico que a gente dificulta a caminhada. É lógico que a gente vai ter problemas, por exemplo, eu tive a crise do pânico, mas no final das contas, a ansiedade provoca perder determinadas coisas. Estar ansioso demais, eu perco um momento, porque eu estou sempre projetando, eu estou sempre lá na frente. Isso. Eu estou sempre me jogando e estou deixando de viver o agora. Não está no presente. Deixa de viver o agora. Eu lembro muito daquele desenho, eu gosto de desenho, né, também. Aí é igual, aquele Shrek, eu acho que é o 2, quando o burro tá... Já chegamos? Já chegamos? É o primeiro. É o primeiro? É o primeiro. Não. Que ele tá indo lá pro castelo. Pro castelo é quando ele casou, não é? É o 2, não é não? Que eles estão indo conhecer o rei, é o 2. É o 2. É o início do 2. É que eles estão indo lá conhecer os sogros, né? Ele tá indo conhecer o sogro, vai lá do pântano até o castelo da mãe e do pai da Fiona, né? Sim. E aí já chegamos? Já chegamos. Ele passa o percurso inteiro, não só ansioso, mas pentelhando a vida dos outros ali sobre já chegamos. E acaba que, no final das contas, o burrinho que está fazendo essa atitude, ele perde a beleza da paisagem, ele perde o momento com os amigos, ele perde o momento de relaxamento, ele perde tudo aquilo que tinha de bom porque ele está só preocupado em chegar. Ele não está preocupado com o caminho. E quantas vezes isso não é o dilema da nossa vida, né? Às vezes a gente está sempre preocupado em chegar, em alcançar, em ter. Destino final, isso. né? E esquece que o que importa é o caminho.
O que importa são as pessoas que estão aqui agora. O que importa é o que eu posso fazer com o que eu tenho agora. Estar querendo que as coisas sejam alcançadas, estar querendo alcançar coisas, seja, ter a ansiedade boa, que é você se ver lá na frente e tudo mais, isso é positivo. Agora, quando você faz essa projeção lá para frente, matando tudo que tem no aqui e no agora, esquecendo de viver o seu presente, ela te destrói. Porque aí, no fundo, você vai perdendo o verdadeiro sentido de estar nas coisas. E é isso que vai te destruindo, te machucando e te prejudicando. Porque esse é um tipo de ansiedade, mas existem outros motivos que projetam a ansiedade em nós. Né? Um deles é esse mesmo, né? Realmente não estar presente no momento atual, vivendo a vida, né? Sempre preocupado ou preso lá no passado, cheio de coisas, remoendo coisas, né? Com sentimentos de culpa, de não sei o que, você fica com ansiedade, né? Ou também no futuro com ansiedade do que vai acontecer. E isso até eu tenho trabalho isso em mim, né? Desde que eu me identifiquei muito com a característica do perfeccionismo, de querer sempre fazer as coisas da melhor forma. E isso não existe, né? Perfeição, a gente já falou sobre isso antes dos programas, né? Mas quando você sempre está querendo fazer as coisas de forma perfeita, você fica ansioso porque você quer fazer o ideal e quando você vai ver, isso até atrapalha a tua caminhada. E nunca é suficiente. Você sempre fica planejando e não executa, não vive, né? Como você trouxe da questão. Mas também a ansiedade, ela pode também trazer certas origens, vendo na visão espírita, né? A questão de vidas passadas que a gente tem. A gente vem trabalhar certas questões na gente, certas imperfeições, certos pontos, né? Alguns resgates, muitas vezes. E quando a gente vem nessa vida, reencarna, lá dentro da nossa consciência, né? Nós temos aqueles propósitos maiores, nós temos aqui nessa vida para trabalhar, para melhorar. E aí, lá no nosso âmago, né? Do nosso espírito também, a gente tem a ânsia de nos transformar, de resolver as coisas logo. Até quando está no planejamento lá espiritual, a gente fala assim, ô mentor, bota todas as perrengues que eu tenho que trabalhar aí. Eu sou capaz de carregar. Porque eu sou capaz, né? Tô lá muito otimista no plano espiritual. E aí, lá no plano espiritual mesmo, nós já somos podados aí, né? Já somos, não vai ser assim, você não tem... Né? De acordo com a nossa capacidade evolutiva, nós não somos capazes de trabalhar todas as nossas questões em uma vida. É por isso que nós temos várias vidas para nos burilar, né? Nós somos é como se nós fôssemos uma cebola com várias camadas a trabalhar. Não tem como trabalhar tudo em uma vida. Só que até as questões que a gente já vem trabalhando nessa vida não são fáceis, são desafiadoras. E aí, muitas vezes, certos medos, traumas, questões que a gente trabalha, que a gente, né, já viveu em outras vidas e a gente se depara com eles nessa vida, seja com uma pessoa que a gente tem uma relação e com essa pessoa que a gente teve questões bem difíceis em outras vidas, seja com questões também que nos afetam, né? Sim, certos vícios, tendências. Sim. E aí a gente fica, ao viver na vida aqui, enfrentar esses desafios, a gente bate uma ansiedade muito grande nesses momentos de desafio. Né? Não são todas as fases da vida que tem eles, mas... se a gente não olha para isso com cuidado, não olha para essas causas, aí que vem buscar essa reconexão com a gente, buscar esse autoconhecimento, de entender quais são as lições que a gente veio trabalhar aqui, o que a gente veio aprender. Aí a gente consegue olhar com mais calma e amorosidade esses pontos que tanto nos afligem e que nos trazem ansiedade, né? Angústia, ansiedade. Então, não só nessa antecipação, né, do futuro ou ficando preso no passado, às vezes também tem essas questões de outras vidas, né? Pensando, e até dessa vida também, de outras coisas que a gente já viveu. E, então, ter esse conhecimento dessas questões nos ajuda muito na caminhada, né, irmão? Sim. E a grande questão que fica é como controlar isso. Como controlar a ansiedade? O que você fez para controlar a ansiedade? O que me ajudou bastante, lógico que isso é um processo, né? É um processo. Primeiramente, você começa a perceber, você está nesse estado de perturbação, agitação, e eu falo, caramba, por que eu tô assim, né? Aí eu parava um pouco, tentava fazer uma oração, ou simplesmente deitava na cama assim, deixava vir entender quais são os sentimentos que estavam ali em mim, né? Isso foi o meu processo, né? E aí eu começava a escrever um pouco sobre essas coisas, assim. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô agitado? Começava a reavaliar, que é exatamente o que você falou sobre a questão, tipo assim, eu tenho várias metas, objetivos que eu defini nesse ano, ou na minha vida como um todo, e aí eu tô sempre ansioso para atingir essas metas, e se eu tiver parado em algum momento, parece que eu não estou fazendo a minha parte. E isso me traz uma autocobrança, que também tem a ver com perfeccionismo, né? E aí eu comecei a entender isso, a compreender,
Eu escrevi isso para entender melhor essas questões e também busquei ajuda, fui em terapia para olhar isso com mais cuidado e ver uma visão, né, de um especialista, de uma pessoa externa para olhar isso e fazer eu traduzir muitas vezes os nossos sentimentos, né, estão muito bagunçados na nossa cabeça e a gente começa a entender um pouco mais a causa raiz de onde vêm essas emoções. Então foi nesse processo de se identificar, buscar me equilibrar um pouco assim, buscar ajuda e também, depois disso, um trabalho diário, que até hoje eu trabalho, né? Tentando buscar orar e vigiar, né? Orar e vigiar, porque também às vezes eu me encontro, eu mesmo, agora mesmo nesse período agora, eu tô tendo, já te falei, irmão, que eu tô num certo recesso, assim, né? Alguns dias que eu não tô trabalhando, mas até quando eu tô em casa, sem fazer, assim, não tenho tarefas do trabalho, obrigações, eu não paro quieto, tipo assim, eu falo, não, peraí, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Aí eu não dou nenhum momento, às vezes, de descanso pra mim, assim, pra, tipo, sem fazer nada, assim, às vezes é bom, faz parte, nós não somos perfeitos pra estar trabalhando 100% das horas, né? Então, às vezes eu me pego também, me cobrando demais em momentos de descanso, né? Lembra que, de acordo com o Espiritismo, toda ocupação útil é trabalho. Se for útil você descansar, é trabalho. Tem que saber equilibrar isso. Sim. Tem que saber que, ok, é bom você ir atrás dos seus objetivos e também ter trabalhos nobres que você faz assim, né? Que é tanto para você se melhorar e ajudar outras pessoas, mas em excesso pode prejudicar bastante. Então, há tempos de descanso, né? Então, temos também que aproveitar isso. Para você, irmão, como é que você passou por esse processo já teve questões de ansiedade, assim, mais forte? Você falou, né, também, Como é que você tratou isso, assim? Eu tive, como é que eu tratei, né? No primeiro momento, quando você está na crise lá, com pânico mais forte, né? E tá com uma ansiedade forte também, é aquela questão, procurar ajuda médica primeiro e tudo mais, até para você conseguir controlar como o seu corpo já está reagindo a isso, porque já ficou tão forte que meu corpo estava reagindo a isso. Então, você primeiro procura essa ajuda para dar um controle inicial, até para você ganhar capacidades e tempo para poder trabalhar melhor isso em você. Feito isso, eu percebi que tinha algo errado em mim, que alguma coisa não estava se encaixando e que sempre estava faltando alguma coisa, né? Sempre. Isso, gente, eu estou falando já há uns 14, 13 anos atrás, mais ou menos uns 13 anos atrás, acredito eu. Foi o pico do momento, assim, que você teve Foi o pico do momento. Ele foi provocado por problemas que eu tive na vida, mas eu já estava com isso em mim, entendeu? Eu acho que os problemas só afloraram coisas que eu precisava para aflorar, porque provavelmente eu não estava fazendo o que eu precisava fazer comigo, sabe? Eu penso muito assim. E aí, quando eu consegui, depois dessa ajuda, questão médica e tudo mais, inclusive a ajuda da família também, minha irmã me ajudou, muita gente me ajudou na época, foi um pouco de divisor de águas eu adentrar e conhecer mais profundamente a doutrina espírita para mim. Porque quando eu comecei a ler sobre o espiritismo, a entender sobre a vida, não ler o espiritismo como uma religião, simples assim, mas como uma filosofia, como uma capacidade de pensar, como uma capacidade de interpretar a minha vida, de verificar se o que eu pensava da vida era o que realmente ela era e analisar o que eu queria da vida a partir de novos prismas que foram se abrindo para mim. Quando eu fui fazendo esse movimento, eu fui mudando por completo. Eu fui mudando como eu me sentia, eu fui mudando como eu percebia a vida, eu fui mudando os meus objetivos, eu fui mudando a minha forma de relacionar, eu fui mudando praticamente tudo, porque nesse trabalho que eu tive comigo mesmo, eu mudei a base e é como se eu tivesse descoberto a vida novamente. É como se a partir dali eu enxergasse a vida com os outros olhos, como se eu tivesse retirado uma venda e agora eu estou vendo diferente. Epa, peraí. Então é isso aqui, então é diferente. Pô, então não preciso me preocupar tanto com aquilo, então não precisa ser assim. E essa mudança de entendimento de vida foi o que me ajudou a controlar a ansiedade, a entendê-la de maneira melhor, a minimizar e a sentir e viver a vida de uma maneira diferente.
mudou as lentes da visão que você vê a vida, né? Foi modificada. E eu lembro que tanto no começo, acho que primeiro foi a questão dos evangelhos em casa, né? A gente começou a praticar o evangelho no lar, e isso já começou a tocar a gente, né? De uma forma semanalmente, vinham as lições que nos fazia trazer mais reflexões profundas sobre a vida, né? Sobre por que estamos aqui, por que a gente dá tanta prioridade a certas coisas, e buscamos, né, o aprendizado das virtudes, do amor, da fé. Sim. E também depois o estudo próprio, né, do estudo sistematizado que tem aqui na comunhão, né, que tem online, presencial. Isso foi um caminho que também eu passei e meu irmão passou, um caminho particular, né? Cada um tem a sua fé, a sua jornada, né? Exatamente. Mas ter esse conhecimento, né, que amplia a nossa visão e faz a gente mudar como a gente encara tudo que acontece na nossa vida, né? Isso é transformador, muda tudo. Então, a ansiedade, ela, com certeza, a partir desse conhecimento, ela já é mais direcionada, ela já é mais tratada, né? Porque a ansiedade, muitas vezes, traz também esse convite, tipo, de acorda, né? Tipo, ele dá uma mexida na gente, porque às vezes a gente está num caminho, numa rota, que não é aquele caminho que é do nosso objetivo pleno aqui, profundo, da nossa alma aqui, encarnados, né? Às vezes a gente está se deixando levar por várias influências ou pela própria tendência aqui na carne, né, na matéria, e a gente está se deixando cair, né, em precipícios aí, em caminhos perigosos, que vão deixar a gente desequilibrado, angustiado, ansioso. Sim. E às vezes a ansiedade é um sintoma do corpo e da alma, somente da alma, né? Para, volta pro caminho, né, caminho reto, assim, o caminho do bem, da sua transformação. Não tenha medo de errar, vai ter, né? Mas tenta ver as suas escolhas, reavalie suas escolhas, né? É esse convite, e a gente falou muito sobre isso também naquele episódio, acho que é o episódio 19, né? Que vou ter até aqui, que é o fé, aceitação e serenidade. Tem muito a ver com isso, porque através dessa fé raciocinada, a gente consegue sair dessa vibração da ansiedade através da fé raciocinada. Sim, você sai da bolha. Sai da bolha. Então, esse é um conhecimento que transforma e acaba renovando. Uma outra prática também que, além desse conhecimento que é o mais importante, e tem práticas como meditação, mindfulness, né? Tem atividades que fazem a gente parar um pouco. São práticas que a gente se reconecta com a nossa essência, faz essa reconexão com o nosso íntimo e faz a gente ver o presente, o momento. Né? Então, todas essas práticas, elas são fundamentais, né? Além do conhecimento em si, que é transformador, a gente ter esse orar e vigiar, ter parados no nosso dia, né? Nem que sejam 5 minutinhos ali para fazer uma meditação, até yoga também, enfim, práticas que são construtivas, que fazem a gente ter essa reconexão consigo mesmo, são fundamentais em tempos de ansiedade, né, irmão? Sim. Tem vários métodos. Você tem que se esforçar para tentar descobrir o que melhor se adequa e se adapta a você, para que você consiga controlar esse sentimento, para que você consiga estar presente no momento e viver uma vida mais feliz, mais plena, porque afinal de contas todos nós estamos aqui para isso, né? Exatamente, uma vida plena e com bons trabalhos e bons frutos, né? Sim. Então beleza, queridos, aqui foi um bate-papo, né, rápido assim, sobre esse assunto que dá pano para manga aí para falar, porque é muito interessante, importante em tempos que nós estamos hoje em dia, né, tempos modernos aí, com muita informação, e saber conduzir nosso barco com leveza e equilíbrio não é fácil, mas que fica essa reflexão. Deixem nos comentários também o que vocês... experiências de vocês também sobre ansiedade, o que vocês já viveram. E, mais uma vez, agradecemos pela presença de vocês. Recebam o nosso abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.